Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola nesta terça-feira. Torcedor gremista, chegou o dia. Hoje, 7 da noite, Couto Pereira em Curitiba. Jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores da América, a competição que está no DNA do Grêmio. Grêmio e Fluminense. Hoje é dia de esquecer a campanha no Campeonato Brasileiro. Hoje é dia de esquecer a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Hoje é dia de focar na Libertadores da América e manter vivo o sonho do tetracampeonato. Grêmio e torcida hoje no Couto Pereira para vencer o Fluminense. Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Amanhã, Internacional em Campo Ribeiro. Neto já disse aqui ontem, hein? Amanhã é o jogo para o Internacional fechar o portal, hein? Internacional e Juventude no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Roger perseguindo a sua primeira vitória na competição. Bora lá! De imediato, a enquete na tela para vocês com relação, óbvio, ao jogo do Grêmio, o jogo da noite contra o Fluminense e a escalação do Renato, né? Ribeiro Neto, quem você escalaria para começar o jogo contra o Flu? Cristaldo e Bright White, Monsalve e Bright White, lembrando que a gente parte do princípio de que a interpretação que fizemos do que disse o Renato é ou vai Cristaldo ou vai Monsalve. Né? Pois então, eu quero dizer para vocês que a pergunta é para o que eu quero ou porque eu acho que o Renato vai fazer. Ribeiro Neto. Renato que diz ali Ribeiro no Neto. chat, ó, torcedor gremista. Então aí, o que tu botaria, por tu quer exemplo? que eu faça um processo empático? Isso, exatamente. Converse com o profeta. Aquele lance, Rigrêmio Neto. E eu gostaria do Monsalve, sou fãzoca do Monsalve. Monsalve Bright White, tá? Eu vou... Torcedor gremista. Eu vou dizer o seguinte para vocês, dizer, tá? Felipe Gamba, quem você escolheria? Presta atenção, tá? Sem querer induzir Michele Silva em absoluto a nossa audiência, tá? Mas é o Monsalve. Entendi. Passa de 75% o percentual Monsalve Bright White. Tá? Tem muitos gremistas identificados aqui no estúdio que estão acompanhando hoje o programa. Tem um enlouquecido aqui. Tem muitos que não são identificados. Que aí estão aqui no tapetinho sagrado, né? Aqui no gramado sintético sagrado, né? Vamos lá, direto para Curitiba, o palco do... Tu gosta disso, né? O palco do espetáculo. Pergunta. Isso. Bruno Soares já está no nosso telão aqui, acompanhando o Grêmio em Curitiba, está lá próximo à concentração. Bruno Soares, por gentileza. Bruno Soares é o único que a gente não pode dizer assim, torcedor gremista, quer dizer, Bruno Soares, porque ele disse esses tempos daqui no Donos. Eu não torço pro Grêmio. Ele disse, foi taxativo, né? Foi taxativo. Logo só resta um outro time para ele. Mas vamos lá. Bruno Soares, muito boa tarde. Qual o ambiente em Curitiba para a grande decisão de hoje, Bruno? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o ambiente do Grêmio para essa decisão é de confiança, principalmente porque o Grêmio conseguiu voltar a vencer a vitória no final de semana fora de casa contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo existe uma certa pressão. O Grêmio sabe que a Libertadores é a competição que dá alguma esperança de título na temporada. E sim, Gamba, o Grêmio acredita que possa ser campeão da Libertadores, sabe que é um longo caminho, sabe que é um passo de cada vez, uma fase por vez, e o primeiro ponto, claro, é passar por esse Fluminense. A eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians traz essa pressão, mas como eu disse, a vitória contra o Cuiabá devolve um pouco da confiança. Em relação ao time do Grêmio, problemas. Diego Costa sentiu dores, está fora do jogo, nem mesmo no banco fica. Bright White deve ser a grande novidade entre os titulares. O Kahneman sentiu no treinamento de domingo, não participou da atividade de ontem, vinha fazendo algumas atividades com a fisioterapia, é dúvida com grande chance de não atuar. Então, entra Bright White, sai Kahneman, entra um atacante, sai um zagueiro, muda o esquema. E as mudanças não param por aí. O Carbajo, que está negociado com o futebol norte-americano, já não veste mais a camisa do Grêmio. O Dodi deve ser o substituto, mesmo que o PP também seja uma alternativa. Lembrando que o Edenilson não está inscrito nesta fase da competição. Então vamos lá, provável time do Grêmio. Marquezinho, goleiro, João Pedro na lateral direita, a zaga com Gemerson e Rodrigo Eli, na lateral esquerda o Reinaldo. Abre o meio-campo, Dodi ao lado do Vilhaçante, o Cristaldo como meia central, Pavon pela direita, Soteldo para a esquerda, o Bright White no comando de ataque, o Monsalve mesmo, que tenha tido boas atuações, principalmente contra o Atlético Paranaense, mas também contra o Cuiabá, ele fica apenas como alternativa para entrar no segundo tempo. Até respondendo a nossa enquete, o Renato entende que os dois jogadores não podem jogar juntos, a não ser em circunstância de jogo, mas de forma geral é um ou outro
até muitas pessoas acham que eles não têm a mesma característica. Para o Renato, sim, ele disse isso na última entrevista. Para fechar essa primeira participação, Gambo, o provável time do Fluminense, tá? Do técnico Mano Menezes. Fábio, o goleiro, Samuel Xavier na lateral direita, a zaga tem o retorno de Thiago Silva para atuar ao lado de Thiago Santos, na lateral esquerda, esquerdinha, o Marcelo e o Diogo Barbosa estão fora. No meio-campo, André, Alexander, Ganso. O ataque, Arias, Keno está cotado e também o garoto Cauã Elias. Esse é o Fluminense também, para pegar o Grêmio hoje à noite, 9h30, no Couto Pereira, aqui em Curitiba. A tela para vocês, Grêmio e Fluminense, como foi o jogo no Centenário. E a gente está vendo lances de Grêmio e Fluminense, foi um jogo terrível para o Grêmio, difícil para o Grêmio. Era fundamental o Grêmio vencer essa partida. E hoje Grêmio e Fluminense estão frente a frente de novo. Senhor Pedro Espinosa, é outra competição. Fluminense vivendo um drama no Campeonato Brasileiro, o Grêmio já se distanciando do Z4. Gostou quando eu disse que é a competição que está no DNA do Grêmio, senhor Pedro Espinosa? É que isso é o português racional, né? É o raciocínio lógico, correto e direto. É do Grêmio, pertence ao Grêmio, características, qualidades, atributos que levam a Libertadores da América. A competição se confunde com o Grêmio. A competição Libertadores da América se confunde com o azul, preto e branco. Por quê? Porque o Grêmio é pródigo em disputar essa competição. E ainda mais agora, sem a Copa do Brasil de responsabilidade, apenas pensando no Campeonato Brasileiro, mas aquela velha máxima de troca o chip, vira a chave, tem que ser utilizada hoje. Ainda mais com os possíveis desfalques que o Bruno trouxe do provável Grêmio, né? A ausência do Kahneman é algo que preocupa muito, né? E, acima de tudo, a sequência do dinamarquês Bright White. Não te passa confiança uma dupla de zaga Gemerson, Rodrigo Eli? Não, não me passa. Não me passa a menor confiança. Com todo respeito, tô respondendo. Eu acho uma zaga frágil, um esquema modificado às pressas. O Renato não treinou esse esquema, né? Mas é um esquema que ele gosta, né? Ele gosta, mas ele não treinou. Mas que ele tem a preferência. Mas eu vou falar, tá? Eu concordo com o Pedro do ponto de vista de ter medo da formatação. E aí tá envolvido ali o fato de serem o Rodrigo Eli e também o Gemerson, sim. Mas eu penso que se fosse qualquer outro zagueiro, que não o Jeromel e Kahneman, que estão acostumados a jogarem um do lado do outro, numa linha de 4, que muda em relação a uma linha de 5 ou 3 defensores, como o Renato vinha utilizando, isso tem um impacto. E a prova disso foi um dos primeiros jogos do Gemerson. Ele não estava acostumado com essa combinação. Pode ser que agora, com o entrosamento um pouquinho mais fino, né, entre ele, o Rodrigo Eli e, enfim, a zaga do Grêmio, isso esteja mais ajustado. Mas vamos lá, o Renato ele tem que ter trabalhado muito essa possibilidade da linha de 4, porque o Fluminense, ainda mais com esse garoto, o Cauã Elias, ele é um time que é muito rápido, ele explora muito essa transição ofensiva. Então, se tua linha defensiva não está bem ajustada para fazer uma linha de impedimento, para dar o bote na hora certa, cara, o Grêmio pode ser uma presa fácil. O Grêmio pode lograr êxito se tentar infiltrações no lado do esquerdinha. Que ali é uma ausência do Diogo Barbosa. Não, isso é reforço pro Fluminense. Né? Oi? Isso é reforço pro Fluminense. O quê? Não ter o Marcelo, não ter o... Pode parecer uma heresia. Não é assim. Não é pra tanto, Ribeiro. O Barbosa é o cara que vai e não volta, entendeu? Não é pra tanto. Eu não penso assim. Eu acho ruim isso. Eu penso pro Grêmio, é uma situação pro Grêmio tentar ter êxito justamente neste lado de campo. Uma coisa, a gente pode fechar um acordo aqui agora, tá? A estratégia do Mano Menezes no jogo de hoje. Vem para fechar o time e levar a decisão pro Rio de Janeiro. Isso aí. Consequência o Mano Menezes. Não, vai ser independentemente de quem jogar. Joga Marcelo, joga... Vai ser isso. Mano Menezes vai fechar o Fluminense, vai especular o jogo inteiro, vai segurar o Grêmio e leva a decisão pro Maracanã semana que vem. Isso aí é um alerta que a gente tem que fazer. Agora, como é que vai furar a suposta retranca do Fluminense? O Grêmio tem muitas dificuldades para jogar propositalmente, tá? Propositivamente. Eu concordo contigo. A área de escape do Grêmio nesse estilo de jogo é sempre o Soteldo. Então, vocês podem ter certeza que o Mano Menezes ele é muito inteligente e vai fazer marcação dupla do Soteldo. Concordo. Tá? Porque aquele não fez com o Riquelme aqui, né, em 2007. Deixou o Riquelme jogar bola, né? Tá bem. Então, que mágoa. Eu vejo assim... Que mágoa. Eu vejo um cano. Com um jogo que vai ser bem truncado, tá? E o Grêmio vai ter que chutar de fora da área bastante. É importante isso aí,
porque os espaços serão bem pequenos. E como o Grêmio não tem uma expertise... Aliás, tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer, tá? O Grêmio vai mudar o time de novo. O time do Grêmio está desentrosado, tá? O time do Grêmio fez um treino. É isso. Um treino. Essa é a minha preocupação. Tá? É justamente então, isso. é um jogo bem difícil. É difícil. Vamos lá. A gente conhece muito como o Renato trabalha, tá? Bruno trouxe a informação há pouco, vai Cristaldo e Bright White. Tá? É isso aí. Monsalve no banco. Eu sei que a torcida do Grêmio talvez já esteja colocando a absoluta maioria, de preferência por Monsalve e Bright White, começando, que é a nossa enquete. É a imagem que está além. É isso, né? Está presente ali. Bom, o que ele fez contra o Atlético Paranaense, o que ele fez contra o Cuiabá, coloca o garoto. Mas o Renato está pensando o seguinte, usa como alternativa para o segundo tempo, para isso aí que tu disse agora. Para daqui a pouco furar um ferrolho. Contra o Corinthians não criar uma... não usou. Criar uma alternativa. Esse é um dos principais Tá pontos. 65 percentual, tá, Michele? 65 para Monsalve e Bright White. Então cresceu o Cristaldo. E tá pouco ainda, tá? Achei que estaria bem mais. Vamos ver até o final do programa. Mas, para mim, um dos principais pontos de preocupação eu entendo o Renato fazer esse movimento de utilizar o Cristaldo com Bright White, com pontas e tudo mais, no que deve ser um 4-2-3-1. Porque eu penso que o que ele deseja fazer? Colocar jogadores que ataquem muito o espaço, que ataquem muito essa linha defensiva, esse bloqueio, esse ônibus que o Fluminense do Mano deve estacionar na frente da área para gerar esses espaços. Só que pode acontecer de todos esses caras, e aí você tem 5 jogadores lá na frente, todos espaçados entre as linhas do Fluminense, e você não tem ninguém para fazer esse enganche que o Monsalve poderia fazer. Porque o Cristaldo ele não tem essa característica de voltar para fazer a criação. Então pode ser que falte justamente esse enganche, esse cara do passe. É a seguinte, ó, o Kahneman contra os últimos... O Kahneman postado no time do Grêmio, jogando contra os últimos desafios de times que a gente teve, a gente viu a importância dele. No 3 zagueiros? A gente viu o quanto a presença dele é importante. E neste Grêmio, deste provável Grêmio, eu não consigo enxergar, com todo respeito, um jogador que centralize a responsabilidade para ele no momento de dificuldade. Soteldo? Que chegue... Hoje vai recair sobre também. o Soteldo de novo. Mas eu acho que o Bright White também tem essa característica de sair... O espírito de aglutinar, sabe? De tentar ser transponível no momento de dificuldade. Mas o escape do Grêmio hoje vai ser o Soteldo. De novo, vai ser o Soteldo. Vai ser o Soteldo. É que ele abre mão dos 3 zagueiros para contra a presença do Bright White. E vamos lá, gente, vamos ser claro aqui. O Renato adotou os 3 zagueiros como uma circunstância emergencial. Nunca foi o esquema dele de preferência. Ele não tinha o Diego Costa. Agora ele tem a figura do centroavante, que é o Bright White, volta os 2 zagueiros. O alerta que o Pedro faz é o seguinte: Gemerson e Rodrigo Eli. Não tem Kahneman, não tem Jeromel, por mais que os 2 não consigam ter uma sequência, por mais que os 2 não sejam os mesmos que já foram, ainda assim, tem a imposição, a liderança e a referência dentro de campo em um jogo do tamanho como esse. Mas aí o Grêmio tem que procurar outras referências de liderança, né? Por exemplo, Marquezin, Vila Sante. Tem aí alguns pontos que dá para se agarrar assim. E detalhe, tá? Eu acho que hoje é o jogo do Grêmio não ser... o Rodrigo Eli e o Gemerson. Não, é o jogo para o Grêmio ser time. Defender em bloco, atacar em bloco, sabe? Pensar coletivamente. Se o Grêmio for excessivamente individual, isso vale para o Soteldo isolado no ataque e vale para a dupla de zaga, acabou. O Grêmio ele acaba minguando, e aí vai ao encontro do que o Ribeiro disse, quando precisa ser propositivo, que é justamente isso, aglutinar, atacar em linhas, ser um pouco mais racional do que rifar a bola, do que entregar a bola. Porque se a gente sabe... Contra o Corinthians, o Grêmio fez isso, né? Ele foi muito ansioso. E outra, uma coisa que tu alertou aqui há umas 2 semanas nos Donos da Bola, eu me lembro que tu falou o seguinte: o Grêmio especulou pouco a zaga do Corinthians, uma zaga que... Agrediu pouco. Essa zaga do Fluminense vai ser bem mais difícil de agredir. Bem mais difícil, que a gente tem um cara mega experiente, rodado, que é o Thiago Silva, e um cara que cresceu ao lado dele, Thiago Santos, que é o Thiago Santos, entendeu? Então, assim, não é a melhor zaga do mundo? Não é. Mas, assim, esses jogadores como o Soteldo, em algum momento individual, ele vai ter que tentar alguma infiltração, alguma triangulação, e aí eu tô falando do lado esquerdo, é ali que o Grêmio pode lograr isso. Eu tenho muitas dúvidas com relação ao emocional do Fluminense para o jogo de hoje. Porque em termos de estratégia, está claro que o Mano vem aqui para especular, para fechar o time. Só que o Fluminense no Campeonato Brasileiro vive um drama. É que assim, o fato do jogo ser terça-feira ajuda o Fluminense, né? Porque ele só vai voltar no Brasileiro no final de semana. Então tu ganha um dia a mais.
Então ele pode dar uma dedicação um pouco maior para a Libertadores da América, tá? Agora, não há dúvida que o Fluminense ele tem a sua prioridade no Campeonato Brasileiro. Viramos o turno e o Fluminense segue lá. Mas assim como o Grêmio pensa que pode eliminar o Fluminense também pensa que pode eliminar o Grêmio. Mata-mata é isso, São né? duas equipes que estão se recuperando do Campeonato Brasileiro e tem os seus limites, tá? O Grêmio eu acho que se reforçou melhor. Só que os reforços do Grêmio só tem um jogador hoje, tá? Provavelmente o Arezo dessa vez fique no banco, né? Porque o Arezo está no fim da fila. De qualquer maneira, eu quero dizer para vocês que eu prevejo um jogo muito difícil. Duríssimo. Muito difícil, assim. O Grêmio pode... Na verdade é o seguinte, o Grêmio não pode perder. O Grêmio não pode perder, tá? Porque provavelmente eu vou dizer algo que seja impopular. Talvez o jogo do Maracanã seja mais fácil para o Grêmio do que esse. Que a pressão vai contar Porque contra o o Grêmio vai jogar Fluminense. reativo no Maracanã, do jeito que sabe jogar. Mas tu sabe que eu tenho visto o Grêmio jogar reativo até mesmo em casa. Em casa, em Couto Pereira e tal. Comandante. Até mesmo comandante. É o que o grupo do Grêmio entrega, entendeu? E é como o Grêmio conseguiu resultados, sabe? Porque às vezes tu tá num momento de instabilidade e tu precisa mais do que o desempenho do resultado. E o Grêmio viveu com isso no Brasileiro. E se recuperou assim, reativamente. Então eu entendo, é difícil propor. Mas aí também, à medida em que você propõe, você faz o que o Fluminense quer. Porque tudo que o Mano Menezes quer é um Grêmio que não propõe bem, tentando propor contra o Fluminense, que vai tentar contra-atacar. É que hoje a alternativa para o Grêmio, para a estratégia do enfrentamento, é só uma, né? O Grêmio tem que propor o jogo. Pois é, mas olha só. Porque o Mano não vai propor o jogo. Por outro lado, contra o Corinthians... Mas pode gerar desconforto. Aí que tá. Mas se o Grêmio não propõe o jogo, tu vai jogar o jogo do Mano. Por outro lado, tu vai jogar o jogo do Mano. O Corinthians, quando fez o enfrentamento com o Grêmio justamente dentro do Couto Pereira, em questão de 7 minutos, quando o Garro entrou, ele fez o que ele quis naquela zaga do Grêmio. Mas por que isso? Mas é pela qualidade, Aquele momento porque que o cara tava... Mas o Fluminense a tem zaga jogador... estava fragilizada fisicamente. Já tinha o zagueiro a menos. As alterações que o Renato fez não deram resultado. Perfeito. O Diego Costa ficou completamente isolado. O time já estava cansado, perdeu o meio campo, uma série de coisas. No jogo Grêmio e Corinthians, se vocês lembrarem, os dois times jogaram espelhados. Os dois iniciaram com 3 zagueiros, encheram de volantes, entendeu? Foi um jogo assim, ó, onde a bola sofreu uma barbaridade. Entendeu? Quando tu coloca um pouquinho de qualidade, ufa, a régua está tão baixa que já sobe, que foi o Garro entrar, né? Então, eu espero que o Grêmio desta vez, se quiser ganhar, né, ele vai ter que ter uma alternativa para ter a bola, cuidar muito com a segunda bola para não dar o contra-ataque para o Fluminense, né? E isso eu tenho medo, porque se ele escala o PP que não está bem, sabe? O PP pede muita bola, né? Então, e é jogo de detalhe. Não pode perder gol, é jogo de detalhe. É jogo cirúrgico, mas assim, vamos lá. Vocês falaram aqui em afobação, né? Não pode ter afobação. A tua estratégia tem que ser perfeita para te saber sofrer, porque o Grêmio vai ter que sofrer nesse jogo em algum momento por conta da estratégia do Mano. Só que aí, trazendo um pouco daquilo que vocês colocaram aqui do Corinthians, o Corinthians cresce quando o Ramon Dias percebe no jogo que ele pode ganhar do Grêmio. Claro. Ele vê, aí que tá, ele vê a queda do Grêmio. E é quando ele vê o a Grêmio queda. também já entendia que só queria os pênaltis. É isso. Só que é que tá, o que eu penso, tá? Eu concordo contigo, Gamba, eu acho que tem que ser uma questão estratégica, o Grêmio tem que pensar muito bem esse jogo. Mas dentro disso, se o Grêmio, ele optar por uma estratégia de ter a bola, ele estará fazendo exatamente o que o Mano Menezes quer. Ele está esperando o Grêmio assim. Ele está esperando o Grêmio assim. Ele está esperando um Grêmio propositivo. Vocês estão usando o jogo do Corinthians como um exemplo, mas é um contexto diferente. Era o segundo jogo já. Como tu falou, verdade. primeiro de tudo que é o segundo jogo. Mas a semelhança para mim é que hoje, no enfrentamento, é o jogo pro Grêmio matar. E contra o Corinthians era o jogo para matar. Não. Mas é que quando tu fala porque, do Garro... Porque tu construir a vantagem contra o Fluminense é matar o confronto e administrar no Rio. Tudo bem, mas vamos pensar o seguinte. O Mano olha para o campo e diz assim, o Renato está satisfeito com um empatezinho aqui. Né? Pela circunstância do jogo, talvez, tá? O Mano não vai chegar e vai olhar assim, vou botar o meu Garro. Vou botar o meu time pra frente pra tentar ganhar o jogo aqui. Não, ele não vai fazer isso, porque ele sabe que o segundo jogo é no Maracanã. Ele tem os outros 90 minutos pra não só fazer o seu jogo, mas pra impor a questão, principalmente da localidade. Então, eu acho que o jogo contra o Corinthians, esse agora do Garro, ele não pode ser
um balizador do que Não, o mas Grêmio vai fazer ou não vai fazer, assim, ou o que o adversário vai fazer ou não vai fazer. Mas tem ensinamentos, tem mas ensinamentos. foi onde o Grêmio precisou lançar mão de 2 zagueiros e colocar um centroavante, que era uma coisa que ele não estava fazendo. Mas tem ensinamento de postura, postura do Grêmio. Também. Tudo bem, beleza, essas questões anímicas, tá? Mas eu vejo que o grande ensinamento está em perder ou não perder o meio campo. Se o Renato entender assim, ó, aquilo ali que eu fiz, eu tirei quando eu botei o Diego Costa, eu não tinha quem fizesse a ligação para ele, aí talvez o Grêmio vá melhor. Mas perfeito. Esse é o grande ensinamento para mim. Mas aí volta ao que a Michele disse. Hoje tem o modelo ideal do 4-2-3-1, que é o modelo do Renato. Esse é o modelo do Renato. Ok. Abre 2 jogadores, centroavante referência. Ele tem o cara para, de alguma maneira, articular, que vai ser o Cristaldo no primeiro tempo, talvez o Monsalve na segunda etapa. E os 2 volantes. Esse é o modelo sempre foi o modelo do Renato esse. Hoje ele tem esses jogadores à disposição. E eu entendo quando o Pedro alerta a preocupação que ele tem com relação ao sistema defensivo. Porque nem o Gemerson e nem o Rodrigo Eli até aqui transmitiram essa confiança para a torcida do Grêmio. Zero confiança. Então o alerta para a torcida está aí, o sistema defensivo. Vamos lá, Curitiba, senhor Bruno Soares. Tem um assunto interessante para abordar com o Bruno. Eu tenho também uma pergunta que é muito importante. Ô Bruno, como é que é o nome da dancinha do Braithwaite? A dancinha do Bright White. Aliás, vocês foram para as redes sociais do Bright White ontem aqui, né? Fazendo a dancinha, o senhor Ribeiro Neto, senhor Pedro Espinosa. Ô Bruno Soares, responda ao nome da dancinha e diga o seguinte: o Grêmio ainda não considera o Couto a sua casa, senhor Bruno Soares? Pois é, Gamba. Vou ficar devendo a dancinha pro Ribeiro, tá? Vou ver se eu consigo descobrir e trago para vocês. Agora, em relação ao Couto Pereira, de fato, tá? Ontem eu estava aqui na concentração do Grêmio, conversando com algumas pessoas, e o Grêmio ele trouxe o jogo aqui pro Couto Pereira, realmente por conta de algumas coisas que fizeram o Grêmio trazer para cá, e não por uma escolha, por o Grêmio entender que aqui é a sua casa. Em determinado momento até se sentiu assim, tentou criar esse ambiente, lembrando do velho Olímpico, mas a verdade é que as coisas não aconteceram tão bem assim. O Grêmio jogou 5 vezes nessa temporada no Couto Pereira e ganhou só uma vez, a primeira. O Grêmio ganhou do The Strongest por 4-0, logo depois da enchente. Depois o Grêmio teve dificuldades, perdeu para o Bragantino 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, com reservas, é verdade. O Grêmio acabou empatando com o Estudiantes em 1-1 na última rodada da fase de grupos, valia o primeiro lugar no grupo. Se o Grêmio tivesse vencido o jogo e estava vencendo, tomou o gol no final, pegaria o Peñarol e não o Fluminense. A decisão, o segundo jogo, no caso, seria com o mando do Grêmio. O Grêmio acabou perdendo o Clássico Grenal e foi eliminado mais recentemente na Copa do Brasil. Então, o histórico não é positivo. O que eu ouvi de uma pessoa do Grêmio foi o seguinte: pois é, o torcedor, principalmente aquele que canta mais, que fica atrás do gol, ele acaba ficando muito distante do campo. O gramado é bom, a gente gosta nesse quesito. Agora, o torcedor não consegue fazer aquele calor que fez, por exemplo, no jogo lá no estádio da Chapecoense contra o Vasco, que o Grêmio venceu por 1-0. Então o Grêmio não se sente assim tão à vontade no Couto Pereira, mas hoje quer contar uma história diferente dos últimos 4 enfrentamentos para sair na frente contra o Fluminense e depois defender a vantagem na próxima semana no Maracanã, no Rio de Janeiro. Pedro Espinosa, vem cá, Pedro. Eu tô ficando louco, Pedro Espinosa. Não, qual é o problema? Pode ficar sentado, cara. Não é pra. Não vai pingar agora ainda. Não vai pingar. Calma. Tu falou vem cá. O vem cá é uma expressão. Vem cá, eu quero falar agora contigo. É isso, entendeu? Calma. Essa aí foi clutch. Mas olha, eu vou te contar. Cara, essa aí foi clutch. Todo mundo. Vem cá, olha pra mim aqui. Vem cá. Olha só, presta atenção. Tá nervoso. Vocês vão me enlouquecer. Ribeiro, a ala gremista do programa. Tô nervoso, cara. Há alguns meses veio aqui e disse assim: o Couto é o novo Olímpico. É verdade. Né? O Olímpico está em Curitiba. Que conexão. Não, ganhou lá ainda, tá? Pois é, ganhou do Strongest. Que conexão, que ambiente. E agora o Bruno Soares vem lá de Curitiba e traz a informação da avaliação interna que ainda não tem essa conexão, que o Grêmio não conseguiu fazer o Couto Pereira ser a sua casa, Pedro Espinosa. Na verdade, isso é a narrativa, é que assim, eu falando parece que é corneta, mas isso é a narrativa que todo dirigente, e o Inter também faz isso, é a narrativa em cima de bons ou maus resultados. Tava ganhando no Couto Pereira, tava fazendo aquela coisa de estádio lotado, isso, aquilo, porque era uma novidade. Porque os torcedores do Grêmio estavam indo no Couto Pereira porque queriam ver o Grêmio. Fazia muito tempo, por exemplo, que os torcedores do Paraná não podiam acompanhar o Grêmio.
Aí o Grêmio não teve mais performance, não teve mais resultado, isso e aquilo. Agora não tem nada a ver com a mística do Olímpico. Antes, quando tinha, tem. Aliás, a loja teve, do... porque o discurso é esse. A loja do Couto Pereira comercializa camisas do Grêmio. E ajudando o Grêmio, então, dentro desta empreitada momentânea. Por que não é a casa do Grêmio? O que me preocupa é o seguinte, Gamba, não é o Couto Pereira. O que me preocupa são os imbróglios que ainda circundam a volta dos jogos na Arena. E eu avisei aqui que a coisa demoraria e que tem muitos meandros, tem muitos detalhes. Qual é a data do retorno mesmo? Dia 1º. Primeiro, né? 1º de setembro. É a data prevista, né? Não significa... É que se tinha uma ideia de que poderia antecipar para o jogo contra o Bahia e não se confirmou. Exato. Por conta do gramado, né? O maior risco é o gramado, né? O gramado foi uma das séries de questões, mas foi uma das principais. Das Então, 19 E amostras, a luz, Pedro, 80% não foi Vamos aprovado. supor que realmente volte no dia 1º, como foi prometido agora pela Arena. O Grêmio está numa regressiva para voltar para sua casa. Em tese, Só que sim. o jogo de hoje ele é gigantesco. Ele é fundamental, ele é o jogo do ano pro Mas Grêmio. o jogo da semana passada também era muito importante. Claro né? que era. E o Grêmio caiu. Não, e eu vou te falar, eu tava lá, tá? O Couto Pereira não comprou como comprou outros jogos Por quê? do começo do Grêmio lá. E eu acho que tem muito a ver com isso. O torcedor, ele foi comprando e eu acho que o Grêmio não tem nada que falar do torcedor, assim, porque ele comprou, ele viajou, ele fez de tudo pra estar presente e tal. Só que ele viveu um momento de instabilidade lá e ele tá louco pra voltar pra Arena. Mas, Michele, entendeu? Eu entendo também, me ajuda a entender, tá? Quando o Bruno traz a informação que a avaliação interna do Grêmio é que o Grêmio não conseguiu fazer do Couto Pereira a sua casa, é com relação ao estádio, porque tu teve lá, né, contra o Corinthians, tu teve no Grenal... Eu tive em outros jogos. Em outros também. jogos, perfeito. É a questão da arquitetura, tem um distanciamento, torcida-campo. Onde que está isso? Porque em todos os jogos que o Grêmio fez lá, o que não faltou foi apoio da torcida. Não, o que faltou... Até o presidente Guerra se desculpou depois, né? Da manifestação infeliz que ele teve, né? Do torcedor que tem que comprar e tudo mais. Bom, comitivas e comitivas saindo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para apoiar o Grêmio em Mas Curitiba. essa Então eu sinergia- olho pro Couto Pereira, não tive lá, mas olho pro Couto Pereira e vejo o torcedor lá, Claro, apoiando. mas essa sinergia, ela parou de acontecer. Entendeu? Algo que tinha um pouco lá no começo, talvez até por uma questão mais mística, mais emocional, Não, mas mais de nostálgica, assim, né? Mas tu diz da torcida isso. Não, do time com o local, com a torcida, com envolve tudo. diretamente sabe? o resultado. A conexão. Envolve diretamente o Tem o resultado. Não, totalmente, Tem o totalmente. resultado. Se o Grêmio classifica contra o Corinthians, hoje a gente já estaríamos falando hoje Exato. em Isso, sold out. velho Sold out do Caldeirão Couto Pereira, e tal, praticamente. não sei o quê. Claro. Tem a ver com o resultado, que é como eu também abri o comentário aqui, mas a gente não pode esquecer a característica do torcedor de fora da capital. É como, por exemplo, quando tu vai ali, pega o Inter em Criciúma, no Orlando Scarpelli, os caras fizeram ruas de fogo no Orlando Scarpelli. Mas porque era um jogo espetacular? Não, porque era a felicidade de ver o Inter novamente na sua cidade, no seu estado. Mas também foi uma mais vez, né? próximo. É mais e foi uma único. vez, claro. Mas então, é sobre isso. Hoje, tu começa ali, o primeiro jogo no Couto Pereira, nossa, lotação esgotada. Segundo jogo, opa, 95%. No terceiro jogo, 90%. Cara, sim. E assim tu vai indo. Não, eu ouvi todos os argumentos de vocês, mas não me parece que o baixo desempenho do Grêmio tem a ver com o estádio, gente. Não tem. Não tem Não, a ver mas com não, o mas não, estádio, em não tem nenhum a ver com a momento eu tô torcida. falando isso. Não, é que o Grêmio tá, a leitura do Grêmio é que o Couto Pereira, o Grêmio não conseguiu fazer a sua casa por uma série de fatores. é que o Grêmio mas tá para mim usando- o principal é que o Grêmio- é o desempenho Vamos lá, do Grêmio. vamos lá, o Grêmio Pô, tá tu usando- coloca 20, 30 mil torcedores, não sei quantos mil saindo do Rio Grande do Sim, ó. Sul, indo até Curitiba. Presidente, Entende? o presidente Alberto Guerra não vai chegar de frente à câmera da Band e Pô, vocês e querem falar. que o torcedor Peraí. faça o que mais? O presidente, Não é isso. o presidente, É o time. o presidente Não é Alberto Guerra, o Brum, o Vivian, não vão chegar de frente ao microfone da Band, a câmera da Band e falar assim, Não, o Vivian não fala. o Vivian não fala. Estamos mal, a nossa performance decaiu e é por isso que nós estamos sofrendo tal situação. Não vai. É manobra diversionista. Isso se chama, sabe o quê? Manobra diversionista. Quando o Grêmio tira o foco de uma performance que caiu em determinado momento e recuperou em outro determinado momento e colocando
a culpa, entre aspas, na arquitetura do Couto Pereira, sabe? No subjetivo. No gramado, que é não sei o quê, na pista atlética, que é... Assim, não, cara, não é nós isso. Vamos largar o Couto Pereira porque parou de dar linha. Não é isso. Mas eu acho que não é só isso. E outra, também. a questão assim, o jogo contra o Corinthians, Michele, ele era tão decisivo como o jogo de hoje. Competições diferentes, ok, mas era tão decisivo como o jogo de hoje. Não era o Grêmio da Copa? O Grêmio Aí copeiro, tá. o Grêmio, então, Grêmio das Copas? Eu acho que está na hora de esquecer. O Grêmio não está jogando na Arena. O Grêmio decidiu contra o Corinthians no Couto Pereira e hoje vai decidir sua vida no Couto Pereira. É o Couto Pereira a casa do Grêmio. Sim, mas tem um aspecto aí que eu acho que a gente tem que considerar, que é o seguinte. Pode ser também o Grêmio usando o Couto Pereira e essa narrativa para pressionar a Arena, para ter logo a Arena e o mais 100% possível. Tá. Pode ser também eu te entendo. uma Até forma pode. Aí de concordo pressionar Eu te para ter entendo, mas aí é um tiro no pé porque tu esvazia o jogo. Não, mas é que tá. Assim, a Arena era o Couto Pereira, não é tu. Não, tu tem que pegar hoje e o seguinte, fechar com o torcedor de todas as maneiras. Sim, hoje tu não Hoje tinha é um jogo que tu não negocia. O teu discurso hoje é jogo que tu não vai pro microfone. Pois é, mas a Arena demorou a entregar. Hoje, não esquece, ao contrário, não hoje eu concordo contigo. Hoje é o discurso que tu tem que ir pro microfone dizer o seguinte: hoje nós vamos lembrar os melhores momentos do Olímpico e bababá. Tu não vai pegar e pressionar. Tu vai pressionar se tu ganhar do Fluminense hoje, depois no microfone tu diz: conseguimos superar até mesmo a Arena. Não sei o que, não sei o quê. Não tem que falar nada, né? Porque, vamos lá, se fala isso que o Ernest colocou aqui e tem um resultado ruim contra o Fluminense, amanhã a gente vai dizer assim, pra que falar antes? Então, assim, não é pra falar nada. Condicionado ao resultado, mas eu acho que é o Grêmio tentando até usar o seu torcedor a seu favor, no sentido, assim, de pressionar a Arena pra estar 100% logo. Porque pode até estar ok no dia 1º, mas... O quanto ok? Qual a capacidade? Como é que vai estar a Arena? Que tá. Tudo isso, entende? Mas aí que tá. É que se tu esvazia muito hoje, tu não vai ter Arena para jogo decisivo na Libertadores, porque não vai mais ter Libertadores. Sim. Esse é o ponto. O jogo para o Grêmio é hoje, é jogo de fazer isso. Conectar com a torcida, criar ambiente de Olímpico, pressionar o Fluminense. Não tem Arena, não tem Arena. E outra coisa. Mas faz do Couto Pereira esse ambiente. E assim, eu de verdade, assim, Pedro, eu vejo que não agrega em absolutamente nada. Sabe, na véspera do jogo, o Grêmio conversar com os repórteres e detectar, fazer um diagnóstico, expor que o Couto Pereira não é a casa ideal. Sim. Não, isso não agrega nada. Foi o Couto Pereira, foi o Couto Pereira que tomou. O inverso. Foi o Couto Pereira que tomou uma roda pro time do reserva do Corinthians. Foi o Couto Pereira que fez o Grêmio ficar em segundo no grupo, porque não ganhou do Estudiantes. O Grêmio tem que fazer o que o Ribeiro Neto às vezes diz aqui do Internacional. O Grêmio tem que produzir notícias dentro de campo. Quando tiver alguma situação decisiva, não isolar a bola da marca da Cal fora do estádio, que nem o Edenilson fez, que nem o Pavão fez. Tem que botar a bola na casinha, tem que produzir coisas positivas, que daí termina essa fanfarra de não é o estádio ideal, não é a torcida ideal. Da onde isso? O Grêmio tem milhares de torcedores no mundo. Se tu botar um jogo do Grêmio em Nova York, vai ter gente do Grêmio lá, cara. Pera aí. Com certeza. Só um pouquinho. Alexandre Ernest, chegou o momento. Minuto do Inter no programa. Que legal. É importantíssimo que eu vou falar agora. Vamos lá. E é para o Ernst. Vamos lá. Ernst, eu recebi do Profeta o seguinte recado. Presta atenção. Se quarta-feira o portal for fechado, ele vai se manifestar. Vai mandar um recado para ti. Quinta-feira. Ele vem quinta-feira. Que moral, De hein? cajado novo. Não, ainda nós estamos ainda com o Não, mas tá ok? tá ok? Tá ok, cara. Ué. Só tô esperando ele aparecer. Minuto no Inter no programa é simplesmente o seguinte: fecha em mim aqui. Calma aí. Vamos, Inter! Intervalo comercial agora, chamamos. Isso, Inter, é isso. Né? Deve ser isso, essa Grêmio TV. Nicole que Alvic, se vem tornou, pra cá. né, Nicole tá na nossa donos central da bola. hoje. Boa tarde, Nicole. No Minuto do Internacional, no programa hoje, vamos falar sobre contratações do Internacional. O Internacional precisa encontrar, viu, Alexandre Ernest? 2 laterais direitos. Perdeu o Hugo Malo e perdeu o Fabrício Bustos. Tudo bem, Nicole? Boa tarde. Tudo bem, Felipe Gamba, boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Donos da Bola. Exatamente, o Internacional está no mercado, né, em busca de reforços nessa segunda janela de transferências no ano, que, para relembrar, fecha no dia 2 de setembro, né, para contratar jogadores do exterior. E o Inter precisa se reforçar, já que perdeu o Fabrício Bustos e o Hugo Malo, está sem lateral direito, e o Roger Machado falou sobre isso após o empate contra o Atlético Paranaense. Vamos ouvir. As demandas de procura, né, a gente
A gente conversa semanalmente, algumas questões estão para ser definidas o mais breve possível, né? Mas por mais que a gente busque e tente, né, qualificar o elenco para suprir essas saídas, né, o mercado dita um pouco do seu ritmo, né? A gente busca sempre acelerar, né, o mais breve possível. A gente vai precisar suprir essas ausências que essa semana que foram definidas de fato. Muito bem, Alexandre Ernst, o Internacional precisa acelerar as suas contratações? Mas é que a questão é a seguinte, né? Hoje, se a gente colocar que o Inter precisa acelerar, é quase aquele filme Velozes e Furiosos, né? Aqueles carros de 10 segundos e tal, né? Porque o Inter, na verdade, ele apresenta jogadores na semana passada há um mês da janela aberta. A janela já estava aberta há um mês. Vou fazer uma pergunta. O Roger pediu alguém? O Roger chegou e apontou alguns nomes, né? A grande questão não precisa. A grande questão não está só nos apontamentos do Roger. A questão está que o Inter sabia, e coincidentemente, a janela estava abrindo e o Magrão deu uma entrevista coletiva lá na Morada dos Quero-Queros do CT. E ali, há um mês, o Magrão, ainda diretor esportivo do Inter, havia sido questionado sobre o Fabrício Bustos. Pô, tem um negócio aí de que o Bustos vai ser vendido, que o Bustos não quer renovar e tal. Aí o Magrão ainda diz, não, ele vai renovar. Tô vendo, né? Tô jogando hoje no River Plate o Fabrício Bustos. Ou seja, há um mês, além da janela estar aberta, o Inter já sabia que o seu lateral titular não queria mais jogar no clube. Tá, mas ele só tem uma coisa assim que eu quero entender. Eu até sei que, por exemplo, a gestão já respondeu ao conselho, né? Ou alguns movimentos do conselho que pediram um detalhamento de como foi usado o dinheiro da Liga, né? E tá lá e tal, enfim. Só que é meio assim, quando você diz assim, não, o Inter não gastou nenhum dinheiro da Liga em contratação, isso é uma meia verdade. Por quê? O que o Inter fez? O Inter pagou dívidas bancárias e voltou a ter crédito. Ele pegou a ter crédito e torrou o dinheiro de novo. Ou seja, o Inter voltou a ter dívidas. Ele só trocou o fim, só trocou os meios, mas o fim foi igual. Então, o Internacional que já gastou uma banana de dinheiro, agora não tem mais dinheiro para gastar. É isso aí. Na verdade, é mais ou menos isso que tu tá falando, né? O que sempre se diz assim, o Inter não usou o dinheiro da Liga para comprar. Por exemplo, entrou o Pix da Liga lá, 100 milhões, vamos dizer. Esses 100 milhões, em nenhum momento ele foi usado para comprar o Pedro Espinosa, comprar o Alexandre Ernst, comprar o... Não é isso. Foi usado para outros meios, ou outras finalidades, melhor dizendo, né? Então, aí tu tá correto, né? E depois dessas finalidades, então, supridas dentro do orçamento... de dívida, de juros e tal, vou gastar de novo. Exato. Só que o que ele fez, esses gastos, por exemplo, né? Se ele vai lá e pega um empréstimo, né? Havia um empréstimo com um juro de 10% e agora ele tem um juro de 8%, por exemplo, tá? E eu tô falando números fictícios, tá? Ele ganhou fluxo de caixa. Ele ganhou fluxo de caixa, exatamente. O que para mim tá muito claro, tá, Ernst, colegas, é que o Internacional se preocupou muito com a narrativa debandada de jogadores, né? A direção do Internacional está muito preocupada que nós, jornalistas, né, a gente acabe transmitindo para a torcida do Inter que está ocorrendo uma debandada de jogadores. Não, nós não estamos transmitindo nada de errado, nós estamos transmitindo a verdade. O ponto do Internacional, a narrativa que o Internacional defende, é que o Internacional vendeu esses jogadores. Vendeu. Quanto que ele ganhou do... Bustos, vai vender Vitão, vai entrar uma grana do Vitão, vendeu Maurício. Então, assim, a narrativa é, o Inter está vendendo, os jogadores não estão em debandada saindo do Internacional. Mas tem um ponto aí, tá? Tem um ponto aí. Vamos lá. Que é o seguinte, no começo do ano, o Ernst sabe também, eu vou falar o Ernst e eu, porque nós somos os que cobrem mais, assim, no dia a dia. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. Não, até porque poderia ser no caso do Pedro e do Bruno. Mesma coisa. O Ribeiro quis colocar uma casquinha de banana. É que o Ribeiro não cobriu os dois também. Não, ele quase não fez isso na vida. Lembrei do Luxemburgo agora. Já pegou de casca de banana. É casca de banana. Mas assim, mas por que eu tô falando isso? No começo do ano, a gente sabia que no começo do ano, na metade do ano, o Inter venderia
jogadores. E tinha lá jogadores, esse aqui tem mais potencial de venda, esse aqui tem mais. Por quê? Porque o Inter no ano tinha que vender 130 milhões de reais. E vamos lá, entre esses nomes, tinha ali Vitão e Maurício. Tá bom? Não, perfeito. Só que o grande ponto é a forma, para onde foram, o valor. E para mim, isso está diretamente ligado ao fato do Inter não ter se classificado nas Copas, né? Não dá para ignorar que o Inter deixou 25 milhões de reais no caminho. Eu não tenho 100% de certeza que o presidente Alessandro Barcelos falou no microfone de que não venderia o Maurício agora no meio do ano. Eu não tenho 100% de certeza, tá? Mas eu tenho declarações do presidente Alessandro Barcelos, por exemplo, no meu WhatsApp, dizendo ele não sai neste meio do ano. É que a ideia até era vender agora e liberar depois. Para entregar depois, depois, exatamente. Então, assim, esses jogadores, o Maurício pediu para sair, o Arangues pediu para sair, o Bustos não queria renovar, mesmo tendo cláusula automática, está no River Plate. Então, existe sim uma debandada de jogadores no vestiário. Muito bem. Meu caro Alexandre Ernst, só quero retomar rapidinho aqui com o Ernst essa questão debandada ou não do Internacional, porque sendo debandada ou sendo venda, como o Inter quer passar, a sua direção quer passar para o torcedor, o fato é que o Inter precisa contratar. O Internacional precisa buscar peças de reposição. O Roger só não está adotando um discurso desesperado, clamando por reforços, porque chegou ontem. Mas ele teve uma resposta que ele falou, não nesse tom assim, né, mas ele chega e diz assim... Tem que trazer, né? Claro, porque ele fala dos laterais. Mas detalhe, tá? Eu não acho que tenha que fazer muitos. Mas por isso ele chega ontem. Tem um elenco qualificadíssimo. Não é para número, ele tem que chegar para ser titular. Tem que ser um lateral direito para ser titular. Porque eu me coloco no lugar do Roger, tá? Eu saio do Juventude, com o máximo respeito ao Juventude, tá fazendo uma campanha maravilhosa, classificado na Copa do Brasil. Ele sai do Juventude, vem pro Inter, um elenco recheadíssimo. Mas ainda com qualidade. Tá? Não, ainda é com qualidade, com alternativa. Aí imagina ele indo para uma coletiva e falar assim, ó, olha, a gente está precisando contratar. Não. Entende? Então tu tem que ser moderado. Precisa, é fato, precisa, mas ainda assim ele tem que ter uma moderação. Mas hoje o time do Inter, se tu for olhar, o time do Inter é assim, ó. O time do Inter é assim. Porque o que acontece? Tu só tem o lado esquerdo. O teu lado direito foi todo esfacelado. Tu perdeu o Maurício, tu perdeu o Arangues, tu perdeu o Bustos. Aí tu só tem o Bruno Henrique daquele lado de lá. Por isso que, por exemplo, o Atlético Paranaense jogou as costas do Bernabéu. Sim. Porque só tinha uma válvula de escape para tu tentar fazer uma jogada de linha de fundo ou uma jogada isso com muita também facilidade. Isso também é fruto do time que está em construção. Não, perfeito, Também. perfeito. Por isso que eu digo, eu não faria grandes movimentos, tá, Gamba? Porque a tarefa do Inter no segundo semestre é fazer o ano do Inter. Esses jogadores ainda não fizeram. Deixa eu ir para Curitiba. Dizer, deixa eu ir para Curitiba. Vocês ficam falando em debandada no Internacional, tem jogador saindo do Grêmio. É mesmo? tem jogador saindo do... O Carbajo pediu as contas, Bruno Soares. Pois é, Gamba. O Carbajo, ele já havia manifestado o desejo de deixar o Grêmio em outras oportunidades. Mais recentemente, fez 2 pedidos para deixar o Grêmio. Ele queria jogar no Nacional do Uruguai, que procurou o Grêmio interessado no jogador, fez uma proposta de empréstimo, só que o Nacional do Uruguai não tinha dinheiro. Até tinha para pagar o salário do jogador, que não é alto, até porque ele veio do Nacional do Uruguai. Só que não tinha nada para compensar o Grêmio. E o Grêmio pagou caro para contratar esse jogador no início do ano passado. Então não aceitou. O Renato conversou com o atleta, ele estava ganhando sequência, havia um entendimento que essa sequência faria ele crescer, titular do time do Grêmio, talvez vivendo o melhor momento com a camisa do Grêmio, mas veio uma nova proposta do futebol norte-americano, New York Red Bulls, e essa proposta foi vantajosa, empréstimo com opção de compra, então o Grêmio ganha um pouco agora, ganha de novo lá na frente, e o Carbajo não veste mais a camisa do Grêmio, está se transferindo, portanto, para o futebol dos Estados Unidos. Muito bem, Carbajo pediu as contas. Vocês da imprensa tendenciosa não dizem que tem debandada no Grêmio, né? O Galdino já saiu, o JP Galvão saiu, Carbajo está saindo, a imprensa azul. Intervalo, o que é? Um abração para dona Neida Soares, que é a mãe do Matheus Paim, que nos assiste literalmente todos os dias. Grande abração para ela, para toda a família. Intervalo no YouTube, vocês ficam com a Nicole Ovi, que a gente já volta. De volta com Donos aqui na tela da Band e também no YouTube. Daqui a pouco tem Alexandre Mota comandando Boa Tarde RS. Agora vamos colocar na tela para vocês o resultado final da nossa enquete. Afinal de contas, o torcedor gremista quer Cristaldo e Braitinho ou Monsalve e Braitinho? Deu lá, ó. Monsalve Bright White, 63% é a preferência. O que eu digo para esse torcedor, Ribeiro Neto? Que vai jogar Cristaldo e Bright White. É isso aí. Decisão do técnico Renato Portaluppi, legítima do técnico Renato Portaluppi, que talvez utilize o Monsalve no segundo tempo para mudar
a característica do jogo. Mas tem nós uma estamos desenhando alternativa. muito do Cristaldo também, né? Também, Ele né? pode fazer gol, né? Pode. O Ribeiro adora. O Ribeiro adora criticar o Cristaldo. 37% tem o dedo do Ribeiro. É um Passou o hobby ano... do Ribeiro Neto esse período todo foi Exato. criticar Franco Cristaldo. Exato. Também por isso ele celebra a chegada de Monsalve. Muito obrigado pela participação de todos aqui na nossa enquete. Cobertura na Rádio Bandeirantes começa às 5 da tarde, 7 da noite, o jogo do Grêmio contra o Fluminense. Tu tá nessa, Ribeirinho? Estarei comentando o jogo. A Michele abre o jogo aberto às 5 da tarde, né? E eu estarei aqui comentando o jogo, vibrando muito com o tricolor e sofrendo também, né? Porque nós pensamos só no bem do futebol. É isso, todos pelo roxo. O nosso Grêmio, Muito né? bem, muito bem. Vamos lá.